minha tribuna para falar sobre a verdadeira emergência climática, essa crise devastadora que nós vivemos no Brasil e do mundo, que precisa ser enfrentada. A gente precisa enfrentar tanto esse modelo de destruição, mas, na verdade, esse modelo de produção, que é o que causa esses impactos danosos para o meio ambiente, para a saúde e, inclusive, para as condições de sobrevivência da forma como a conhecemos no Brasil e do mundo. A cidade de São Paulo, de onde eu venho, está por 2 dias consecutivos como o pior ar de todo mundo, porque ele tem uma combinação da poluição, que é sempre horrorosa, junto com essa onda de queimadas e de fuligens. Várias cidades brasileiras estão com a umidade do ar semelhante ao Saara, e não é um exagero. São, os especialistas meteorológicos que estão constatando isso. E hoje 60% do país está sob fuligem ou sob fumaça, inclusive aqui em Brasília, que nessa época do ano já é muito seca, está quase impossível conseguir respirar, e tem uma série de doenças respiratórias que estão afetando muito a população brasileira. Trago alguns dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. Já foram 1.523 notificações de síndrome respiratória aguda e já foram 76 óbitos em função disso. É uma situação muito, muito grave. Esses dados são do começo de agosto ao começo de setembro. Por isso que não dá para agir como se fosse simplesmente normal e natural. De fato, não é. O impacto que isso tem para a nossa e para as futuras gerações é absolutamente irreversível, deputada Benedita. A ministra Marina Silva, inclusive, nos alertou de que até o final desse século o Pantanal pode simplesmente ser extinto. E, inclusive, também o Cerrado anda num processo de queimada muito profunda, assim como a floresta amazônica, que, a depender do ritmo, pode chegar naquilo que se chama de um ponto de não retorno. E a gente sabe que muitos dos responsáveis por esses incêndios, que não acontecem ao caso, são verdadeiros criminosos dos setores mais perversos do agronegócio no nosso país, os setores mais irresponsáveis. E não é exagero dizer isso. Naquele dia do fogo, que infelizmente nós vivenciamos em agosto de 2019, 60% da área que foi queimada naquela época foi justamente transformada em pasto, ou seja, foi uma ação intencional para que depois fosse utilizada para a criação de gado, para a extensão dos territórios em que é possível esses setores criminosos fazerem a sua atividade econômica. E não pode ser assim. Se a gente está pensando num país desenvolvido, seguro, com saúde pública, que tem a condição de plantar, inclusive para o seu próprio povo se alimentar, não pode ser essa relação de destruição ambiental completa e generalizada, de uma irresponsabilidade com o solo, com o clima, com a nossa saúde, principalmente das crianças e dos idosos, que são os principais impactados com medidas como essa. Por isso que, junto com a deputada Fernanda Melchione e a deputada Célia Chacriabá, do PSOL, nós protocolamos o projeto de lei 3362, que visa proibir a venda, a divisão e o loteamento de terras que foram queimadas, que foram utilizadas para isso, porque é uma forma de tentar coibir, inclusive, uma naturalização de um negócio que se faz sobre essas terras, de tentar frear, essa lógica dos incêndios criminosos. E a gente também faz um apelo junto ao governo federal para que reforce as medidas no sentido de enfrentamento a esses incêndios e, enfim, ao desmatamento, que também já é, infelizmente, hábito, em muitos locais do nosso país. Fortalecendo, sobretudo, os órgãos de fiscalização ambiental, como o IBAMA e o ICMBio, fortalecendo os seus servidores, que, inclusive, esse ano fizeram uma greve que, infelizmente, foi judicializada e também criminalizada, sendo que deveriam ser trabalhadores que têm que ser, na verdade, reforçados, tanto em número, mas também nos seus salários, nas suas carreiras, porque cumprem um dos papéis mais centrais para o nosso país e para o nosso futuro hoje no Brasil, sem a menor dúvida. Nós também acreditamos que é necessário avançar de fato com a política do desmatamento zero, ou seja, campanhas de uma fiscalização permanente para que isso não seja mais regra no nosso país, como vem se tornando cada vez mais, e decretar um estado de emergência climática, um estado de emergência para que possibilite os investimentos necessários à altura, tanto no enfrentamento direto a essas mudanças, mas também de reparação, e eu peço mais 30 segundos, presidente, só para concluir, de reparação às vítimas dessas queimadas
e desmatamentos, porque são pessoas, em sua maioria, pessoas de mais baixa renda, que já vivem numa situação de muita dificuldade e que, num momento como esse, sentem impacto tanto na sua saúde quanto nas suas condições de vida de forma muito mais intensa e precisam da assistência do Estado. A exemplo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, que lá foi, infelizmente, também por questões de enchente, a queimada também é uma motivação mais justa e necessária para decretar o estado de emergência climática. E, por fim, só mais 30 segundos de fato, presidente, para concluir, aproveitar para convocar todas e todos que são da cidade de São Paulo para que participem do ato pelo clima, que está sendo convocado pela Coalizão pelo Clima, que vai realizar no dia 22 de setembro, às 14 horas, na Avenida Paulista, juntar esforços da sociedade civil, de educadores ambientais, de entidades, todos aqueles que se preocupam com o clima e com a vida, para que estejam presentes, para alertar o restante da sociedade e as autoridades públicas sobre o que vem acontecendo. Obrigada, presidente.